Bom dia a todos. Inicialmente, saudar o conselheiro Antônio Roque Cittadini, conselheiro auditor Valdenir Antônio Polizelli, nosso procurador da Fazenda, doutor Carim José Feres, doutor João Paulo Jordano Fontes, do Ministério Público de Contas, doutor Sérgio Rossi, nosso secretário-geral, senhores funcionários, advogados, demais presentes. Sobre a mesa ata da 21ª sessão ordinária, realizada em 12 de julho de 2016, para discussão e votação. Não havendo objeção, vou dá-la como lida e aprovada. Aprovada. A presidência oferece a quem dela queira fazer uso. Não havendo consulta o doutor João Paulo Jordano Fontes, representante do Ministério Público de Contas, se requer vista antecipada ou deseja produzir sustentação oral em alguns dos processos constantes na pauta, seja na esfera estadual ou na municipal. Bom dia a todos os presentes. Excelência, não há interesse. Não havendo interesse, passo então a relatar os itens sobre minha relatoria. O item 1 trata de contrato celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e VET Soluções Informática Limitada para aquisição de equipamentos de infraestrutura, de armazenamento de dados, com prestação de serviço de suporte técnico. O referido ajuste resultou da adesão de ata de registro de preços decorrentes de pregão eletrônico realizado pelo Supremo Tribunal Federal. Relatório e voto previamente disponibilizados. Não obstante o posicionamento desfavorável desta Corte a respeito da figura do carona, demonstrou o Tribunal de Justiça, no caso, que a adesão à ata do STF mostrou-se economicamente vantajosa, já que o preço contratado foi de 27,28%, inferior à média dos valores pesquisados. Assim, e considerando o fato do Tribunal de Justiça ter noticiado a existência de proposta de revogação do provimento daquela Corte que autoriza tal medida, entendo que a adoção do carona pode ser, na hipótese, relevada, ainda que com recomendação para que seja observada a respeito à jurisprudência desse Tribunal de Contas. Acompanho, portanto, a TJ e PFE e voto pela regularidade da matéria, sem prejuízo da recomendação assinalada. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 2, trata de contrato de gestão celebrado com dispensa de licitação e após convocação pública entre a Secretaria do Estado da Cultura e a organização social Associação Amigos do Projeto Guri, visando a execução das atividades e serviços na área cultural do Projeto Guri, no interior, litoral e Fundação Casa. A instrução é dividida. Considero, com a Procuradoria da Fazenda do Estado, que os questionamentos efetuados foram esclarecidos pelos interessados. De acordo com as informações constantes nos autos, o Projeto Guri atendia, quanto da instrução, aproximadamente 38 mil alunos, oferecendo cursos gratuitos de iniciação musical, coral, instrumentos de sopro, percussão, teclado, piano para crianças e adolescentes entre 6 e 18 anos, com 350 polos em funcionamento. Assim, voto pela regularidade da dispensa de licitação e do contrato de gestão, sem prejuízo da advertência assinalada, salientando que a eficácia da aplicação dos recursos será aferida no exame das pertinentes prestações de contas. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 3 a 5. Versam esses itens a respeito de termos aditivos e modificativos de termos de rescisão unilateral a contratos celebrados pela DERSA, com os seguintes consórcios. Planserve, Lenk, Consultor Engevic, Concremate, Rodoanel Leste e Malbertec Figueiredo Ferraz,
Acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade dos termos aditivos e pelo conhecimento dos termos de rescisão. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 6 a 11. Tratam os referidos itens da comprovação de aplicação de recursos públicos repassados pela Secretaria do Estado da Saúde à Associação Congregação de Santa Catarina, em decorrência de contratos de gestão. Nos itens 6 a 8, o Hospital Geral de Itapevi, exercícios 5, 2005, 2006, 2007. Nos itens 9 a 10, AME de Itapevi, exercício 2011 e 2012. No item 11, o AME Jardim dos Prados, exercício de 2012. Considero que as falhas apontadas, ainda que imponham recomendações aos interessados, não comprometeram a execução das atividades objeto dos respectivos contratos de gestão, não tendo sido apontado desvio de finalidade ou malversação dos recursos públicos. Assim, acompanho a instrução unânime favorável e voto pela regularidade das prestações de contas em exame, com as recomendações assinaladas no voto. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovados. Item 12. Embargos de declaração opostos pela Delegacia Seccional de Polícia de São José do Rio Preto, em face de decisão que negou o provimento ao recurso ordinário, mantendo na íntegra a decisão que julgou irregulares termos aditivos a contrato celebrado para fornecimento de combustível. Em preliminar, recurso tempestivo. Voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, não vislumbro a existência de omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida, pretendendo, na realidade, o embargante retornar à discussão da matéria. Voto, assim, pela rejeição dos presentes embargos. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 13, cuida de recurso ordinário interposto pelo Hospital Geral São Mateus, Dom Manuel Bifuco, da Secretaria da Saúde, em face de decisão que julgou ilegais as admissões por tempo determinado de 16 técnicos de enfermagem realizadas no exercício 2012. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, não obstante a instrução desfavorável, entendo que o recorrente demonstrou que as admissões foram necessárias em face da grande demanda do hospital no período da aspiração do concurso público anterior, das exonerações, licenças gestantes, licenças médicas e aposentadorias de profissionais que relacionou. As admissões decorreram de processo seletivo, devidamente formalizado, e noticiou o recorrente que concurso público para o provimento, entre outros cargos, de técnico de enfermagem, já foi homologado. Entendo, assim, que as mesmas razões que ensejaram na decisão recorrida juízo favorável às contratações de médicos encontram-se presentes também nas admissões dos técnicos de enfermagem em exame. Voto, portanto, pelo provimento do recurso. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 14 e 15. Os referidos itens tratam de recursos ordinários interpostos por Carlos Rodolfo Figueiredo Braga e Iron Ricardo Machado Isnide, em face da decisão que julgou ilegais os respectivos atos de administração editados pelo Hospital Regional Dr. Vivaldo Martins Simões, de Osasco, da Secretaria do Estado de Saúde, em razão de estar configurada a tríplice acumulação de cargos de médico. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, as razões apresentadas não conseguiram afastar os fundamentos da decisão recorrida. Acompanho a Procuradoria da Fazenda do Estado e o Ministério Público de Contas e voto pelo desprovimento dos recursos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar itens a seu encargo, 16 a 20. O item 16 da pauta, senhor presidente, senhor conselheiro, senhor procurador, trata de processo firmado pelo metrô
e o consórcio BR Addition, tendo por objeto a prestação de serviço de análise de aderência de roda de trilho para a linha 1, 2, 3, 4 e 5. O ajuste foi na modalidade de licitação, 2 empresas proponentes, os órgãos da casa falaram, pequenas divergências entre eles, algumas divergências. Meu voto acompanha a STG, que propugnou pela regularidade. Verificada algumas objeções com relação à inversão de fase, a mesma não prejudica a participação. Inabilitação de uma empresa efetuou diligência a fim de verificar a conformidade do atestado pela CTPM e foi constatado que não era compatível. Lapso ocorrido entre a data da proposta e a assinatura deu ensejo a reajustamento. Houve divergência dos órgãos da Casa e PFE. Não obstante, penso que a celebração do termo de prorrogação não é dispensável para contratos de escopo. Por fim, considerando que não vislumbrei imposições que pudessem comprometer a competitividade e o número de participantes está atrelado à complexidade e peculiaridade do objeto, uma vez que, dada a ampla publicidade ao certame, enviando comunicações a diversos consulados, bem como cópia do edital traduzido para empresas estrangeiras que o solicitaram, e ainda adiou por 2 vezes a data da entrega dos envelopes, atendendo a pedido de interessados que alegaram não ter tempo hábil de toda a documentação. Diante do exposto e da manifestação da Casa, meu voto é pela regularidade do contrato, dos termos, bem como pelo tomo conhecimento da apólice de seguro. Determino que o memorial protocolizado acompanhe o presente processo. É o meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora relato os itens 17 a 20. Trata-se de 17 a 20 em conjunto. Trata-se de convênios e prestação de contas da Secretaria de Ensino Superior para a Unesp. Os órgãos da Casa analisaram, as ocorrências foram sanadas na instrução, matéria recebeu o beneplácito de todos os órgãos da Casa e do MPC, não restando qualquer apontamento. Voto acompanha as manifestações favoráveis de forma regular ao convênio, bem como aprova as contas e encaminha as recomendações propostas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro auditor Valdenir Antônio Polizelli, para relatar itens a seu encargo, 21 a 26. Senhor presidente, doutor Beraldo, senhor conselheiro, doutor Roque, senhores procuradores do Ministério Público de Contas e da Fazenda Estadual, demais presentes. O item 21 é um convênio firmado pela Secretaria de Estado da Saúde com a FURP, tendo por finalidade promover o fortalecimento e desenvolvimento das ações e serviços de assistência à saúde. A fiscalização, muito embora tenha apontado envio intempestivo de documentos, manifestou-se pela regularidade da matéria com recomendação. Esse posicionamento foi seguido por sua chefia, pela PFE e pelo Ministério Público de Contas. Acompanha a exposição dos órgãos técnicos e voto pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 22. É convênio e termos aditivos firmado pela Secretaria de Estado da Saúde com a Real e Benemérica Associação Portuguesa de Beneficência Hospital São Joaquim. O convênio foi firmado em 28 de 12 de 2007, pelo prazo de 60 meses, a contar de sua assinatura, inexistindo valor estabelecido. Os termos aditivos foram firmados em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. PFE pela regularidade da matéria. Eu acompanho a PFE e voto pela regularidade do convênio e seus termos aditivos, propondo recomendação para que, na ocorrência de novo convênio, haja elaboração e aprovação de um detalhado plano de trabalho, nos termos da fundamentação dessa decisão e do artigo 116 da Lei Federal nº 8.666/93, bem como aperfeiçoar os mecanismos de controle interno. É como voto, excelência. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 23. A prestação de contas de contrato de gestão referente aos recursos repassados em 2014 pela Secretaria de Estado da Saúde à Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. A fiscalização apontou apenas para o fato de que parte dos recursos foi utilizada na contratação de serviços de consultoria e licenciamento de software. Para a TJ, as contratações referentes ao software são tecnicamente justificáveis,
PFE acompanhou a opinião da assessoria e opinou pela regularidade da matéria. Acolho as manifestações da TJPFE para o fim de votar pela regularidade da prestação de contas, sem prejuízo da recomendação constante na fundamentação deste voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 24, a prestação de contas do contrato de gestão referente ao exercício 2011, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. A instrução é unânime pela regularidade. Eu acompanho a instrução e voto pela regularidade da prestação de contas, nos termos do artigo 36, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 793. Outro sim proponho determinar a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo para que passe a atestar em seus pareceres conclusivos a economicidade dos resultados alcançados. Intervenha, se caso ainda não o tenha feito por conta das determinações contidas nos TCs 13676-02613 e 13678-02613, no contrato de exclusividade celebrado entre a Santa Casa e a empresa Kitmed Distribuidora Sociedade Empresária Limitada, de modo que a contratação seja em prol do interesse público, devendo ser avaliadas as questões econômico-financeiras, quebra da exclusividade com a reavaliação integral da cláusula 5 do contrato, a operacionalização, a logística, o cumprimento efetivo do regulamento das compras, o prazo que deverá ser limitado ao do contrato de gestão, tudo isso mediante a celebração de termo aditivo ou que se oportuno e conveniente for a rescisão do próprio contrato. Como eu voto, Excelência. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 25 também é a prestação de contas de recursos repassados a municípios, mediante convênio pela Secretaria de Estado da Educação, Diretoria de Ensino Região de Guaratinguetá, tendo por finalidade a manutenção de transporte de alunos da rede estadual de ensino. A fiscalização registrou que foram atendidas as exigências legais para a concessão dos valores, que as beneficiárias apresentaram as comprovações dos gastos de acordo com as normas estabelecidas pelas instruções consolidadas dessa Corte de Contas. Assim, voto pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 26, prestação de contas de convênio referente aos recursos repassados no exercício 2008 pela CDHU, Associação Viver Melhor, destinados à gestão de recursos e edificação de empreendimento habitacional de interesse social, denominado Tucuruvi B13, composto por 56 unidades habitacionais, por meio de regime de mutirão e autogestão no município de São Paulo. A fiscalização apontou ocorrências, dentre elas, não houve comprovação da destinação do montante de R$ 31.379 referente ao exercício. Não apresentou o relatório anual da conveniada sobre as atividades envolvidas com recursos próprios e as verbas públicas repassadas, o demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fonte de recurso, conciliação bancária do mês de dezembro e da conta corrente específica, publicação do balanço patrimonial da conveniada e demais demonstrações contábeis e financeiras da conveniada. A TJPFE pela irregularidade. Passar o voto. A própria CDHU não acolheu as justificativas apresentadas pela associação, no bojo de seu procedimento administrativo por ela instaurado. Fato esse que apenas reforça, no caso concreto, a responsabilidade da entidade pelo ressarcimento dos valores glosados ao erário. Por essas razões, eu voto pela irregularidade da prestação de contas e proponho a condenação da Associação Viver Melhor para que, no prazo de lei, promova o ressarcimento ao erário no valor de R$ 31.379, devidamente atualizada. E aproveito o momento aqui para incluir no corpo do voto a proibição de receber novos repasses nos termos do artigo 103 da Lei Complementar 709/93. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agradeço a participação do Procurador da Fazenda, doutor Carim José Férez, e passo a relatar os processos da sessão municipal a meu encargo. Itens 27 a 43. Relato em conjunto os itens 27 e 28, que dizem respeito a contrato precedido de tomada de preço celebrado entre o Instituto de Previdência Social do município de Campinas, Camprev, e a empresa Loudon Blomquist Auditores Independentes, objetivando a prestação de serviços de auditoria independente contábil e financeira dos exercícios 2005, 6 e 7. Diz respeito ainda à representação formulada por João Henrique Ribeiro,
Resende, noticiando possíveis irregularidades no edital. Os aspectos questionados na representação não restaram confirmados. Assim, acompanha a TJSDG e voto pela improcedência da representação e pela regularidade da licitação e do contrato. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Relato em conjunto os itens 29 e 30. O item 29 versa sobre contratos decorrentes de pregão presencial para registro de preços celebrados entre a Prefeitura de Araçoiaba da Serra e SC Engenharia Limitada, objetivando a execução de serviços gerais de manutenção preventiva e corretiva, reparações e adaptações em escolas municipais. O item 30 trata de representação formulada por vereadores do município, noticiando supostas irregularidades ocorridas na licitação. A utilização inadequada do sistema de registro de preço, a adoção do menor preço global como critério de julgamento adotado, a deficiente especificação do objeto e as falhas na elaboração do orçamento constituem falhas graves que comprometeram a economicidade do ajuste. Diante do exposto, acompanho o Ministério Público de Contas, voto pela procedência da representação e pela irregularidade da licitação e do contrato em exame, com aplicação de multa de 200 UFESPs ao responsável. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 31, cuida das contas da Câmara Municipal de Dois Córregos, exercício 2014. A instrução é dividida. O principal questionamento diz respeito ao quadro de pessoal. A esse respeito, observo que, em atendimento a um TAC firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Câmara realizou concurso público para provimento de 4 cargos efetivos em novembro de 2014, tendo sido os aprovados nomeados em março de 2015. Também, com o intuito de cumprir o referido ajuste, exonerou, em dezembro de 2014, os 5 empregados comissionados que pertenciam ao quadro funcional. Assim, a princípio, entendo que o procedimento adotado à época tem força de afastar a ocorrência da reincidência frente às recomendações exaradas por esta Corte em julgamentos anteriores das contas do Legislativo. Entretanto, diante da criação de novos postos de trabalho em comissão no exercício em apreço, destituídos das características exigidas pelo artigo 37, inciso 5º da Constituição, entendo que o novo alerta deva ser emitido ao Legislativo sobre a questão. Diante do exposto, voto pela regularidade das presentes contas, com a quitação do responsável, sem prejuízo da advertência assinalada. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 32, cuida das contas da Câmara Municipal de Dobrada, exercício 2014. A instrução dividida. A reincidência na concessão de gratificação especial aos servidores e no pagamento de horas extras à servidora em quantitativo máximo e com a habitualidade que vem sendo apontada desde 2007 e que deu ensejo à reprovação das contas do exercício 2012 e 2013, não autorizam juízo favorável sobre a matéria. Acompanho o Ministério Público de Contas e voto pela irregularidade das presentes contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 33, cuida das contas da Câmara Municipal de Cruzeiro, exercício 2013. A instrução é dividida, acompanha o Ministério Público de Contas. A Câmara Municipal noticiou a adoção de providências saneadoras, podendo as falhas apuradas ser conduzidas ao campo das recomendações e advertências. Diante do exposto, voto pela regularidade das presentes contas, com a quitação do responsável. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 34, cuida das contas da Prefeitura Municipal de Boituva. A instrução é dividida. Os limites constitucionais legais foram observados, o déficit financeiro
equivalente a 15 dias de arrecadação, encontra-se dentro do limite tolerado por esta Corte. Entendo assim que as demais falhas apontadas podem ser conduzidas ao campo das advertências. Acompanho a TJ e voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame, sem prejuízo das advertências assinaladas à margem do voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 35, trata das contas da Prefeitura Municipal de Mairinque. A instrução é desfavorável. O município recebeu fiscalização concomitante, tendo sido um dos selecionados para o acompanhamento do ensino em 2014. A fiscalização de natureza operacional identificou a necessidade de implementação de melhorias nas instalações e recursos pedagógicos. Assinalou a falta de espaço adequado para a realização das atividades, a ausência de manutenção dos próprios municipais, salas com elevado número de alunos e a ausência de capacitação permanente no corpo docente. No que respeita aos resultados econômico e financeiro, a Prefeitura apresentou déficit orçamentário de 3,6%, amparado parcialmente pelo superávit financeiro do exercício anterior, reduzindo a 2,83% o déficit orçamentário líquido. Apresentou também déficit financeiro correspondente a 9 dias da receita corrente líquida, índices, portanto, tolerados por esta Corte. Assim, não obstante realizadas em elevado percentual, as alterações orçamentárias não chegaram a causar desajuste fiscal. Aliás, pesquisa realizada no sistema Aldesp indica superávites orçamentário e financeiro no exercício 2015. Diante disso, e ainda com advertências assinaladas à margem do parecer, voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura de Mairinque. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 36, trata das contas da Prefeitura Municipal de Adolfo. A instrução é dividida. Os limites constitucionais legais amplamente superados, cerca de 33% no ensino, 24% na saúde, tendo sido ainda realizados investimentos no montante de 21% da receita corrente líquida. O déficit orçamentário, apesar de elevado, foi parcialmente amparado pelo superávit financeiro do exercício anterior, mostrando-se assim em percentual aceitável por esta Corte, assim como o déficit financeiro, equivalente a 26 dias de arrecadação. A despesa com pessoal foi reconduzida ao limite constitucional nos quadrimestres seguintes. Acompanho a TJ e voto pela emissão de parecer favorável às contas em exame, sem prejuízo das advertências assinaladas no corpo do voto. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Item 37, trata das contas da Prefeitura Municipal de Espírito Santo do Pinhal. A instrução é dividida. A principal falha apontada diz respeito ao pagamento de precatórios. Os documentos juntados aos autos comprovam, entretanto, que, apesar de equívocos na contabilização, o montante de precatórios do exercício foi devidamente quitado. Acompanho, assim, a unidade de economia da TJ e voto pela emissão de parecer favorável às contas em questão. Senhor presidente, eu acompanho o voto de Vossa Excelência. Eu só ia propor, se Vossa Excelência entender conveniente, a abertura de autos apartados para tratar da despesa com complementação de aposentadoria de seus servidores, que, do meu ponto de vista, é inconstitucional e ilegal essas despesas de complementação de aposentadorias, porque é causa enriquecimento ilícito, sem causa, dos beneficiários, porque isso aqui são em cidades que não há regime próprio de previdência. Então, os servidores são filiados ao INSS. E aqueles funcionários que ganham acima do teto do INSS, que são beneficiados com essas despesas. Então, eles contribuem até R$5.000. Só que quando eles vão aposentar, eles aposentam no INSS pelo teto e a Prefeitura paga a parte
esse valores a mais. Então, eu acredito que é uma enriquecimento sem causa, porque ele contribuiu só até R$5.000 e depois a prefeitura paga o restante sem ter contribuição. É imoral, no meu ponto de vista, porque somente os servidores que ganham mais que vão receber isso aí, a merendeira, o professor, o motorista, esses aí não estão no teto do INSS, esses aí não recebem esse benefício. Se nós vermos o artigo 40 da Constituição Federal, ele só autoriza pagamento de benefícios previdenciários desde que haja uma entidade previdenciária instalada no município, devidamente com contribuições. Então, a partir do momento que a prefeitura paga contribuições, benefícios previdenciários a seus funcionários, sem ter uma entidade previdenciária, ele está desrespeitando o artigo 40 da Constituição Federal. O artigo 24 da Lei de Responsabilidade Fiscal proíbe literalmente o pagamento de benefícios previdenciários sem que haja contribuição. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que, nesses casos, mesmo que haja lei municipal, no caso, entende né, que, mesmo que haja lei municipal, entende que não cabe nem direito adquiridos, porque compete privativamente à União legislar sobre previdência social. A partir que o município estipula um benefício social estranho às normas federais, ele está usurpando a competência da União. Nesses casos de pensão para viúva de prefeito, esses casos de benefícios previdenciários que não existem nas normas federais, o STF entende que não existe nem direito adquirido, mesmo que haja lei local disciplinando a matéria. Então, eu propor, se for conveniente, Vossa Excelência, abrir altos apartados para essa matéria, tratar dessa matéria. Gostaria de fazer apenas uma consideração a respeito do que o conselheiro Valdemir levantou. Em alguns casos desses, o Ministério Público de Contas tem encaminhado para o Ministério Público e foram ajuizados adins que o TJ tem julgado procedentes e determinando a suspensão desses pagamentos. Então, talvez seja uma questão que possa ser encaminhada ao Ministério Público para essa apreciação e, quem sabe, ajuizamento dessas adins. Obrigado. Olha, eu sinceramente não conheço toda a questão aí de Pinhal, né? Espírito Santo. Sempre me pareceu que essa coisa de direito adquirido não existe mais para nada. Vamos esclarecer bem. Depois que o Supremo aceitou que direito adquirido não existe para nada, não existe. Então, não vamos ficar achando que direito adquirido socorre na hora que a regra é que não tem. Esquece, aquelas 3 coisas que nós aprendemos, que eu, pelo menos, aprendi na faculdade, uma das quais o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, isso aí acabou. Vamos esclarecer que isso aí, quando foi feito as reformas, como nos fizeram as reformas no final dos anos 90, isso aí foi para... por mais que tente se dourar a pílula, isso aí acabou. Não é minha opinião. Eu acho que não. Eu acho que esse tripé era relevantíssimo, mas, infelizmente, nós temos que entender que se aceitou que acabava. De tudo o que o conselheiro falou, eu acho que caberia estudar, ver se é possível isso aí ser questionado. Acho que, criado por lei municipal, não sei se isso venha a ser um grande problema. Essa coisa de não poder pagar porque não tem contribuição, se isso for aplicado à regra, nós acabamos com o déficit da Previdência amanhã. Porque nós temos um caminhão, um foguete de contribuições que são pagas que não tiveram contribuição. Nenhuma, zero. Outras que tiveram uma contribuição escamoteada, muito menor do que é proporcional ao que se recebe.
e algumas dadas pela Constituição Federal. Então, esta regra da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é tão, eu acho, correta, eu acho que o princípio que deveria existir é o princípio da contribuição. Sem a contribuição, você não pode ter o benefício. Isso aí deveria ser a regra, mas isso não é nem hoje, em boa parte, especialmente do serviço público, em vários lugares, em várias regiões. Então, se nós quisermos botar para Espírito Santo do Pinhal a aplicação desse princípio, seria consagrar Espírito Santo do Pinhal como o primeiro município onde se obedece a rigor isso está aí, porque nós temos um caminhão de situações onde isso não é obedecido. Eu tenho lá minhas dúvidas se isso daí... eu sei, Vossa Excelência citou uma decisão do Supremo Tribunal, mas tem outras também. O Supremo Tribunal hoje não pode ser considerado orientador, infelizmente, porque ele se transformou numa quarta instância. Se ele fosse apenas um órgão constitucional, provavelmente a situação seria diferente, mas ele se transformou numa quarta instância de julgamento, e nós sabemos que ficar julgando caso a caso, você vai acabar tendo decisões diferentes em todos os sentidos. Eu acho que poderia ser feito o estudo que Vossa Excelência propõe, mas eu não tenho muita solidez de que tudo isso daí seja uma grande afronta. Não tenho. Conquanto que eu defendo o sistema de contribuição obrigatória para poder receber um benefício futuro. Pois é, eu já vi vários casos nesse sentido, e eu entendo que se a gente formar os autos apartados, poderia ser analisado com mais vagar essa matéria aí, e depois ver a defesa certinho, e depois formar uma opinião a respeito. Fica a sugestão aí. Se bem que isso daí, depois do estudo nosso, eu acho que deve ir para o Ministério Público propor uma ação de inconstitucionalidade, que também tem várias decisões. O senhor procurador lembrou que isso aí tem sido combatido, mas isso aí tem vários desdobramentos, né? E não é tão simples assim, especialmente para um poder que tem o famoso quinto constitucional, falar em contribuição obrigatória, para perceber no que eu estou falando, né? Então, mas eu sou de acordo, estou de acordo. Bem, eu penso que, embora o prefeito, ao pagar esta complementação, esteja cumprindo uma lei municipal, né? Tem uma lei municipal que determina, que autoriza, mas eu penso que seria prudente nós remetermos a um apartado, né, para que possamos analisar o caso específico. E aí também proponho ao representante do Ministério Público, o João Paulo, se nós pudéssemos, aí, depois da análise do apartado, aí sim encaminhar ao Ministério Público. Acho que seria mais prudente também, depois da análise, se o caso recomendar. Então, continua em discussão, em votação, aprovado com o apartado recomendado pelo conselheiro Valdenir. Relato em conjunto os itens 38 e 39. Tratam referidos itens de agravo interpostos. O item 38, por Isaías Aparecido Sanches, prefeito do município de Aparecido do Oeste, e o item 39, por José Mauro Dedemo Orlandini, prefeito do município de Bertioga. Ambos em face de despacho,
que lhes aplicaram multas de 200 UFESP em virtude de não terem comprovado a adoção de providências reclamadas em decisões proferidas por esta Corte. Em preliminar, recursos tempestivos, voto pelo conhecimento dos recursos. Conhecido. No mérito, não obstante o atraso do encaminhamento das informações pertinentes, os agravantes demonstraram que as providências com vistas ao atendimento das decisões desta Corte haviam sido adotadas, razão pela qual voto pelo provimento dos presentes recursos, com o cancelamento, portanto, das multas aplicadas aos recorrentes. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Tem 40 em exame embargos de declaração opostos por Antônio Alcino Vidotti, ex-prefeito do município de Suzanópolis, em face da decisão que negou o provimento a recurso ordinário, mantendo na íntegra a decisão que julgou regulares a licitação e a contratação da empresa Adilson Tiossi para a aquisição de materiais de construção e a respectiva execução contratual, condenando o responsável à devolução aos cofres públicos da quantia de R$ 21.718,80, devidamente corrigida. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, não vislumbra a existência de omissão, obscuridade ou contradição a ser corrigida, pretendendo, na realidade, o embargante retornar à discussão da matéria. Voto, assim, pela rejeição dos presentes embargos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem 41, refere-se a recurso ordinário interposto por Pedro Dalpian Flores, ex-diretor do Serviço de Água e Esgoto de Sorocaba, em face da decisão que julgou irregulares as contas da autarquia relativas ao exercício 2007 e aplicou multa de 100 UFESPs ao responsável. Em preliminar, recurso tempestivo, voto pelo conhecimento. Conhecido. No mérito, acompanha a SDG por entender que as razões apresentadas não se mostraram suficientes para alterar a decisão recorrida, ainda que alguns dos seus fundamentos possam ser afastados. Assim, voto pelo provimento parcial do recurso, para o fim de afastar as razões de decidir as questões do déficit orçamentário e da modalidade da licitação utilizada pela autarquia e cancelar em decorrência a multa aplicada ao recorrente, mantido no mais a decisão impugnada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 42 diz respeito a recurso ordinário interposto por José Antônio Marise, ex-prefeito do município de Lençóis Paulista, em face de decisão que julgou irregulares a dispensa de licitação e as decorrentes contratações realizadas por aquela prefeitura com a empresa Antônio Carlos Pereira Lençóis Paulistas EPP, para a prestação de serviço de fretamento de transporte de alunos durante o exercício 2007, aplicando ainda multa de 200 UFESPs ao responsável. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, muito embora as razões apresentadas não tenham conseguido afastar os fundamentos da decisão recorrida, entendo, diante do reduzido valor da despesa envolvida, cerca de R$ 64 mil, que a multa aplicada possa ser excluída. Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso, tão somente para o fim de ser cancelada a multa aplicada ao recorrente, mantida no mais a decisão impugnada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 43 diz respeito a recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Potim, em face da decisão que julgou irregulares 33 contratações por tempo determinado, realizadas no exercício de 2013, em razão da ausência do processo seletivo e por não estar configurada qualquer excepcionalidade capaz de justificar o procedimento previsto no artigo 37, inciso 9 da Constituição. Em preliminar, pressuposto em termos, voto pelo conhecimento do recurso. Conhecido. No mérito, as razões apresentadas não conseguiram afastar os fundamentos da decisão recorrida, os servidores não foram submetidos ao processo de seleção pública e não restou comprovada a situação emergencial, capaz de autorizar a dispensa
do certame seletivo. Diante disso, voto pelo desprovimento do recurso em exame, mantida em todos os seus termos a decisão impugnada. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra o conselheiro Antônio Roque Cittadini para relatar os itens a seu encargo, 43 a 61. O 44 eu retiro de pauta e retorno ao gabinete. 44 mesmo, a 61. Né? Isso. Retirado de pauta o 44. 45 e 46, relato em conjunto, senhor presidente. São contratações de Osasco e de Suzano. Aqui foi adotado o sistema de carona. As impugnações feitas pelos órgãos da Casa não foram adequadamente respondidas. Os órgãos opinaram pela irregularidade da matéria aqui examinada e o meu voto também aponta a irregularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 47 trata-se de termo de aditamento de contrato da Prefeitura de Hortolândia, já julgado irregular. Aqui trata-se de assessoriedade. O meu voto é acompanhando os órgãos da Casa, em face do princípio da assessoriedade, a irregularidade, decretar a irregularidade dos aditivos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Aqui o item 48 é a Urban contrata a empresa Produtos Alimentícios de Piratininga. É um contrato objetivando a alienação de imóvel. A municipalidade não conseguiu contestar o apontado pela auditoria ao realizar o presente procedimento sem que o imóvel estivesse desembaraçado para alienação, afastou possíveis interessados, conforme informado, de que houve 30, somente a participação de uma única empresa. De 30 caiu para 1. Eu acompanho os órgãos da Casa pela irregularidade com os oficiamentos de praxe à Prefeitura e à Câmara. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o 49 e 50 são contratações de São Bernardo com a metalúrgica Valência. Os órgãos da Casa apontaram as irregularidades que não foram adequadamente respondidas pela origem. A exigência de parcela de maior relevância para a comprovação da capacidade técnica operacional acarretou a desclassificação de 2 licitantes que ofertaram lances melhores nos certames. Afronta, portanto, a nossa súmula. Meu voto acompanha a Casa pela irregularidade com oficiamentos à Câmara e à Prefeitura. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. O item 51 trata-se de contrato entre a Prefeitura de Três Fronteiras e projetos e construções para a construção de creche. Houve competitividade do certame, os preços foram compatíveis com os mercados, exigências estão de acordo com as disposições, os órgãos da Casa são pela regularidade, o Ministério Público também, o meu voto é igualmente pela regularidade da licitação e do contrato. Regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora trata Santo André, convênio firmado com a MEIME Educação e Assistência. Aqui não é bem assim, como foi o anterior. A municipalidade não conseguiu esclarecer os pontos apontados, saldo apresentado advém de exercícios diversos, com convênios anteriores, sem esclarecimento corroborou a irregularidade, a ausência de conta bancária específica, acompanho os órgãos da Casa pela irregularidade da matéria. Aplico a penalidade de multa ao senhor responsável pela municipalidade, o senhor Fábio Santos Lopes, de 300 UFESP, cujo recolhimento deverá ser comprovado em 30 dias. E também condeno a MEIME Assistência a pena de devolução dos valores apontados e corrigidos, ficando proibido de receber até que se cumpra a devolução. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, Ribeirão Pires, 2011. Os órgãos da Casa falaram, as contas apresentam falhas.
algumas elididas, outras não. Pagamento de auxílio de encargo de verba de gabinete. Ainda que esse tribunal venha relevando a falha, deixando de determinar a devolução de tais efetuados pagamentos, os vereadores a esse título, o que é certo, como acentuou o STG, que as despesas provenientes desse título foram realizadas sem observância do interesse público. Gastos foram efetuados com manutenção de veículos não oficiais, abastecimento sem comprovação do interesse público, e os mesmos sendo objeto de apontado pela fiscalização. O quadro de pessoal, a existência de cargos de assessor de relações parlamentares e assessor de relações internas, cujas atribuições não possuem característica de direção ou chefia. Contrato de locação de 10 veículos para período de 12 meses, valor 128 mil, com afronta ao princípio da economicidade. Acompanha a casa, julgo irregulares as contas em exame. Ao presidente da Câmara determina a adoção das providências apontadas pela auditoria e declinada no voto. Também deverá ser encaminhada ao Ministério Público cópias para as providências de sua alçada. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 54, Câmara de São Simão, 2012. Apresentados com falhas que não, algumas regularizadas, outras não. Atendidos os princípios e os tópicos constitucionais, as falhas não regularizadas, em recolhimento de encargo, devolução de pagamento a maior a vereador, com quanto a defesa tenha solicitado 30 dias para juntar os documentos, não juntou nada. Nada foi juntado, deixando de atender à notificação. Meu voto acompanha o Ministério Público, julga irregular as contas, acolhendo as recomendações da ETJ que vão por ofício. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora o item 55, contas da Câmara de Valparaíso. Aqui a situação é melhor. A Casa e o MPC todos falaram pela regularidade, não houve apontamento, apenas algumas ressalvas, acolho as recomendações que deverão ir por ofício e voto pela regularidade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 56, retiro de pauta e retorno ao gabinete. Retirado de pauta, com retorno ao gabinete, item 56. 57 também retorna ao gabinete. Retirado de pauta 57, com retorno ao gabinete. Agora 58. Aqui trata-se de recurso interposto pela Prefeitura de Mogi Guaçu, julgamento irregular, as contas repassadas à Casa Engenheiro Alexandre Guzman, em 2011. Em preliminar, eu conheço do recurso, senhor presidente. Conhecido. No mérito, a meu juízo, o apelo comporta provimento. O objetivo da entidade é o acolhimento de criança e adolescente afastada do convívio familiar por determinação do juízo de infância e adolescência. Trabalhos realizados por qualquer entidade do terceiro setor com poder público geram custos fixos variáveis, ainda que proporcionalmente restando consignado o pagamento de despesa que criança que permaneceram de 29 de julho de 2011 com a necessária manutenção dos funcionários. Considera o caráter social do trabalho, soma-se a isso o fato de não se revelar ocorrência de má-fé ou desvio de finalidade. Voto no sentido de provimento, julgando regular as contas, dando quitação e cancelando a multa. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Aqui é um recurso, o 59, recurso da Prefeitura de Osasco. Eu sou pelo desprovimento do recurso da Prefeitura e parcialmente conheço e dou provimento ao recurso do ex-prefeito para fim de reduzir a multa a 300 UFESP e desprovimento total do recurso da Prefeitura. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, recurso da Prefeitura de São Bernardo, sentença que regulou a irregular prestação de contas de repasse aos projetos Meninos e Meninas de Rua, em 2011. Em preliminar, eu conheço. Conhecido. No mérito, verifico que as razões merecem acolhida.
Os argumentos apresentados modificam a decisão combatida, restou comprovado que não houve desvio de finalidade, as metas previstas no plano de trabalho foram alcançadas, os resultados foram favoráveis. Como bem aduziu o STG, a subcontratação da entidade Fazendo Bem se restringiu a pequena parte e perdurou apenas 3 meses. Voto pelo provimento para julgar a prestação de contas regular, reformando a decisão com as recomendações de STG. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 61. Recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Santa Fé, sentença que julgou irregular pregão e contratação da rede ativa de comércio. Em preliminar, conheço. Conhecido. No mérito, as razões são incapazes de afastar as decisões apontadas. Argumentos em prol do benefício do critério de julgamento adotado, o recorrente não demonstrou ter havido real vantagem no procedimento. O meu voto acolhe a manifestação de ATJ e nega provimento ao recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Tem a palavra conselheiro auditor Valdenir Antônio Polizelli para relatar os itens a seu encargo, os 62 a 89. 62 e 63 em conjunto, senhor presidente. É regimental. Representação, licitação e contrato celebrado pela Câmara Municipal de São Vicente com a empresa Eliseu Cop, C. Limitada, para execução de obras e serviços de engenharia para instalação de painel eletrônico de votação, adequação do piso da sala Martim Afonso e instalação de equipamentos. Áreas econômica e jurídica de assessoria, bem como sua ilustre chefia, manifestaram-se no sentido da irregularidade da matéria. Na mesma direção foi o parecer do douto MPC. A despeito da possibilidade de se afastar parte dos apontamentos, remanesce a falha relativa à falta de pesquisa de preços. A não comprovação da sua realização é obstáculo suficiente para comprometer os atos praticados, na medida em que não se demonstra a economicidade da constatação. Voto pela irregularidade da licitação e contrato e acionamento dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 793. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 64. Aditamento e execução contratual do contrato firmado pela Prefeitura de Castilho com a AIZ Comércio e Representação de Serviços Limitados para a execução de obras do conjunto habitacional Castilho. A licitação e o contrato foram julgados regulares. A manifestação unânime pela regularidade. Acompanho as manifestações e voto pela regularidade da matéria. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 65. Termos aditivos ao contrato 267 de 2010 e prazo de vigência fixado em 13 meses, celebrado pela Prefeitura de São João da Boa Vista com a empresa DP Barros Arquitetura e Construção para a execução de obras de implantação dos reservatórios e retenção de amortecimento de picos de cheias. Foram julgadas regulares a licitação e o contrato, bem como legais as despesas decorrentes. O único aspecto suscitado nos autos não é capaz de comprometer a regularidade da matéria. A origem trouxe fundados argumentos que podem ser integralmente acolhidos, cabendo apenas endereçar-lhe recomendações para que, de futuro, passe a conceder reajuste de lei na forma estipulada na cláusula contratual. Meu voto julga regulares os termos aditivos, legais os atos determinativos das correspondentes despesas, sem embargo das recomendações e toma conhecimento das garantias prestadas para a plena execução do contrato. Como voto, excelência. Voto que está em discussão, em votação, aprovado com a declaração do meu impedimento. 66. Licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Carapicuíba e MGF Auditoria Independente para a contratação de empresa para oferecer o grupo oficial de trabalho de modernização da gestão municipal. Do trabalho realizado pela unidade de fiscalização, cabe destacar a ausência de cronograma físico-financeiro, exigência para a comprovação da capacidade técnica de que, no mínimo, 90% da equipe responsável pelo projeto tem experiência com pelo menos um projeto do PMAT-BNDES. Em que pesem a argumentação da Prefeitura, a elaboração de um cronograma é a condição para a realização do próprio procedimento licitatório. Também não há elementos que comprovem que uma equipe, apenas com um responsável experiente no PMAT, não teria condições de executar o objeto licitado. É possível constatar que o edital foi elaborado de forma restritiva e influenciou diretamente a desejada competitividade do certame, que acabou por contar com apenas uma interessada. O regulamento citado pela própria origem impediu de contratar na forma mais vantajosa possível,
contrariando os artigos 3º da Lei de Licitação e 37, inciso 21 da Constituição Federal. Voto pela irregularidade. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. 67 e 68 em conjunto. É regimental. Dispensas de licitação, contratos e termos de aditamento entre a Prefeitura de Iporanga com a Associação dos Profissionais de Resgate de Emergências Médicas, a PREMED, e a empresa Serviços Médicos de Atendimento a Emergência e Remoções Limitada, PREMED, objetivando a prestação de serviços médicos no município. A Unidade Regional de Registro se manifestou pela irregularidade de ambas as contratações pelas seguintes falhas. Não houve situação de emergência justificar a dispensa de licitação. O preço praticado não se revela compatível com o de mercado. A lei de licitação proíbe a prorrogação de contrato firmado por dispensa de licitação em razão de sua situação emergencial. O pagamento de plantão de serviço de enfermeiro, item não previsto no objeto de contratos. As empresas, a PREMED e PREMED, constituem o mesmo sócio, o mesmo endereço e mesmo número de telefone. Os apontamentos pela fiscalização não foi sequer contraditado pelas justificativas apresentadas e constitui forte indício de fraude. Ante o exposto, voto pela irregularidade da dispensa de licitação, dos contratos, termos de aditamento, aplico multa de 300 rufés ao prefeito e remessa de cópia deste voto e do subsequente acordo ao Ministério Público do Estado de São Paulo. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. 69. Contratos assinados, celebrados entre a Prefeitura de Limeira e a empresa Neovap Engenharia, Pavimentação e Infraestrutura Limitada, visando a locação de máquinas, equipamentos, caminhões, para execução de serviços pertinentes à terraplanagem e serviços correlatos. A licitação e o contrato, decorrentes da ata de registro de preço, foram julgados regulares. SDG opinou pela regularidade com recomendação. Eu acolho o parecer da SDG pela regularidade. De fato, como ressaltou aquela secretaria, é importante destacar que os contratos foram firmados dentro da vigência da ata de registro de preço. Houve a manutenção dos valores inicialmente pactuados, sem reajuste, e a origem demonstrou a pertinência da manutenção dos preços registrados por meio da comparação com índices de tabelas oficiais. Também são plausíveis os esclarecimentos na direção de que foram calculadas as quantidades de horas constantes em planilha a partir de vistorias realizadas por profissional. Voto pela regularidade da matéria com recomendações. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 70. Licitação e contrato firmado pela Prefeitura de Piracicaba com a empresa BEM Empreendimentos para execução de obras, construção de ponte estaiada na região central da cidade. As inconsistências do projeto básico refletiram diretamente na composição e confiabilidade do valor estimado, impedindo a mensuração de sua compatibilidade com o praticado pelo mercado. Em face do exposto, voto pela irregularidade da licitação e do contrato, bem como pela ilegalidade dos atos determinativos das despesas e acionamento dos incisos 15 e 27 do artigo 2º da Lei 709/93. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 71. Licitação e contrato entre a Prefeitura de Pitangueiras e Hold Comunicações e Serviços Ribeirão Preto Limitada para a prestação de serviços de publicidade e marketing. Destacaram as seguintes falhas: inexistência de prévia e clara definição acerca da natureza dos quantitativos. O orçamento estimado considerou a ocorrência de imprevisões futuras no curso do contrato a demandar a realização de campanhas inicialmente não previstas. Pagamento fixo mensal de R$ 7.000 a título de desenvolvimento do planejamento estratégico de comunicação. Não faz sentido remunerar permanentemente a prestação de serviços em caráter eventual de futuro. Nos contratos públicos, impõe-se a regra da liquidação das despesas, ou seja, só se deve pagar pelo serviço efetivamente executado e atestado. Chama atenção o fato da mesma empresa sagrar-se vencedora em licitação aberta em várias oportunidades. Voto pela irregularidade da licitação e do contrato e propõe encaminhamento desse voto e posterior acordo ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 72. Prestação de contas de recursos repassados em 2012 pela Faculdade de Medicina de Jundiaí à Fundação Dr. Jaime Rodrigues, visando a continuidade da prestação de serviços médicos hospitalares. Segundo a fiscalização, os testes efetuados revelaram que a realização das despesas atende às metas previstas no convênio e ao regulamento das contas da conveniada. No entanto, apontou gastos na ordem de mais de R$ 10 milhões
com serviços médicos realizados com pessoas jurídicas, caracterizando a terceirização de mão de obra. A assessoria sobre o enfoque jurídico opinou pela irregularidade da matéria, por considerar que não poderia ter ocorrido a terceirização. No tocante ao aspecto econômico-financeiro, entendeu que houve a correta aplicação dos recursos públicos, não havendo óbice para julgamento regular da matéria. Passo ao voto. Questão semelhante relacionada à terceirização de serviços médicos pela entidade conveniada foi abordada na prestação de contas do exercício anterior e julgada regular. Naqueles autos, restou consignado que o simples fato de a entidade se valer de algumas pessoas jurídicas prestadoras de serviços médicos não induz a presunção de que houve fraude na contratação, especialmente quando se trata de médicos, profissionais que trabalham com autonomia, prestam serviço a mais de uma instituição e ainda atendem seus consultórios. Assim, voto pela regularidade das contas em exame, sem prejuízo de recomendar à concessora que exerça em exercícios futuros um efetivo papel fiscalizatório também em relação às empresas que prestam serviço à entidade conveniada. Qual é o voto, Excelência? O voto que está em discussão. Em votação, aprovado. 73. Prestação de contas do recurso repassado pela Prefeitura Municipal de Ferraz de Vasconcelos a 6 entidades do terceiro setor durante o exercício 2012. A fiscalização registrou que foram atendidas as exigências legais para a concessão dos valores, que as beneficiárias apresentaram comprovações dos gastos de acordo com as normas estabelecidas pelas instruções consolidadas desta Corte de Contas e que o município emitiu pareceres conclusivos favoráveis nos modos preconizados. Voto pela regularidade da prestação de contas. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 74 a 78 em conjunto, Excelência. É regimental. Contas da Câmara Municipal de Taquarituba, 2014, Câmara Municipal de Taquarivaí, 2014, Câmara Municipal de Jaci, 2014, Câmara Municipal de Álvares Machado, 2014, Câmara Municipal de Bálsamo, 2014. Em que pesem as diversas irregularidades detectadas pela fiscalização in loco, todos os órgãos técnicos que se manifestaram nos autos, a TJ, a chefia e MPC, todos pugnaram pela regularidade das contas apresentadas. Assim, acolho as manifestações favoráveis e voto pela regularidade das contas em exame, com as recomendações constantes no corpo dos votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. 79. Contas apresentadas pela Prefeitura de Penápolis, 2014. As assessorias técnicas especializadas, acompanhadas pela chefia, se manifestaram pela emissão de parecer favorável, mesmo o Ministério Público de Contas. O Ministério Público de Contas, parecer desfavorável. A análise das contas demonstra que foram atendidos todos os dispositivos legais e constitucionais. Restaram configurados superávit orçamentário e resultados financeiro e econômico patrimonial positivos e maiores que o exercício anterior. Revelou-se ainda que a Prefeitura possui liquidez face aos compromissos de curto prazo. Diante de todos esses resultados positivos, releva a impropriedade relativa a alterações orçamentárias. Assim, eu voto pelo parecer favorável à aprovação das contas, com determinações e recomendações. Além, a margem do parecer determina a abertura de apartado para análise da matéria relativa a programa de recuperação de tributos, pagamento de aposentadorias, aqui também, de aposentadorias e pensões em mais de R$1.700.000, sem fonte de custeio, tratado no subitem D34. E ainda a abertura de autos próprios para análise de dispensa de licitação de 46 de 2014. É como o voto, Excelência. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 80. Contas da Prefeitura de Itaciba, 2014. A instrução é pelo parecer desfavorável. Não vejo como dissentir das manifestações desfavoráveis dos órgãos técnicos da Casa e do MPC. Na instrução processual foram apontadas falhas, entre as quais se destacam os resultados orçamentários e financeiros deficitários apurados no exercício, o aumento da dívida de curto prazo, a abertura de créditos adicionais e a realização de transferências, remanejamentos e transposições. Esses fatos, aliados ao excesso de movimentação, que desvirtuam a peça orçamentária, compromete as finanças aqui apresentadas. As incorreções são graves e não admitem intolerância, nos termos da jurisprudência desta Corte. Feitas essas considerações, voto pela emissão de parecer desfavorável, com apartado para tratar das despesas com fornecimento de refeições e gastos com combustível. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 81. Contas da Prefeitura de Itobi, 2014. A instrução é pelo parecer favorável.
Algumas falhas foram afastadas e as remanescentes não formam um conjunto suficiente a comprometer a gestão que ora se aprecia, uma vez que as suas incidências não obstaram o regular funcionamento dos setores onde se verificaram ou causaram prejuízos de caráter financeiro. Por tudo que foi exposto, voto pela emissão de parecer favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura de Itobi de 2014. Como eu voto, senador? O voto que está em discussão, em votação, aprovado. 82 eu peço a retirada de pauta com retorno ao gabinete. Retirado de pauta, item 82, com retorno ao gabinete. 83, recurso ordinário, interposto por Francisco Rodrigues, ex-prefeito de Pirajuí. Prestação de contas de repasse público concedido pela Prefeitura Municipal de Pirajuí e Associação Amigos de Bairros do Jardim Morada do Sol. Em preliminar, o apelo preenche os requisitos legais de admissibilidade, eis que tem petivo adequado interposto por parte legítima, dele conheço. Conhecido. No mérito, entendo ser demasiadamente rigorosa a condenação da entidade de devolução integral de valores, quando o próprio relatório da fiscalização glosou apenas o valor de R$ 18.200 do total de R$ 100.000 repassados. Os valores glosados se referem aos recolhimentos de FGTS de funcionários da entidade realizados em 2007, de período relacional aos exercícios de 99, 2000 e 2001. A evidência fora do contexto do exercício em exame, além do pagamento de juros e multa. No entanto, ao analisar o conteúdo probatório, me chamou a atenção o parecer da Procuradoria Jurídica do município, que tratou do convênio existente com a entidade desde 96 para a implementação do PSF, e que imputou aos antigos gestores públicos a responsabilidade por prejuízo financeiro ao erário. Por todos os elementos existentes nos autos, considero que a manutenção da decisão recorrida ocasionará o enriquecimento ilícito do erário e nefastos prejuízos financeiros da entidade e aos seus gestores. Entretanto, em razão do descumprimento do normativo federal que regula a contratação dos agentes comunitários de saúde, entendo que deva ser mantida tão somente a irregularidade, afastando a condenação e a multa aplicada ao recorrente. Assim, voto pelo provimento parcial do recurso ordinário interposto, para o fim de afastar a condenação de devolução de valores impostos à entidade e a multa aplicada ao recorrente, mantendo-se a irregularidade no tocante à prestação de contas. Então, voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 84. Apenas uma observação aqui. O meu registro é Francisco Rodrigues, ex-prefeito municipal de Piraju. 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 Acho que eu falei o quê? Pirajuí? Pirajuí. Piraju. Então, Piraju. 84, eu peço a retirada de pauta. 84, retirado de pauta, com retorno ao gabinete. 85, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Avaré, pelo prefeito municipal de Avaré, à época dos fatos, contra a decisão que julgou irregulares o pregão, o contrato assinado em 2009, e termo aditivo assinado também em dezembro de 2009, entre a Prefeitura de Avaré e Dalca Filme Comercial para fornecimento de medicamentos, soluções e coletor para a unidade de saúde. Em síntese, a decisão recorrida teve por fundamentos a existência de instrução ou registro no Conselho Regional de Farmácia, a ausência de menção no edital sobre a certidão positiva com efeito negativo, deficiência da pesquisa de preços, com diferenças a maior de mais de R$ 20.000 entre o valor orçado e o valor da proposta vencedora do lote 2. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, deve ser mantida a decisão de primeiro grau. É inegável que um fato grave apurado e evidenciado nos presentes autos e que representa um vício de ilegalidade insanável e consistência na exigência de registro ou inscrição no Conselho Regional de Farmácia para objeto que visava a aquisição de leite. De qualquer forma, merece ser reformado o entendimento de irregularidade de que deixou de fazer menção à certidão com efeito positivo com efeito negativo, consoante já decidido pelo plenário. Ante o exposto, embora afastando dos fundamentos da irregularidade a ausência de menção à certidão positiva com efeito negativa, voto pelo não provimento dos recursos ordinários, mantendo-se a decisão de primeiro grau em todos os seus termos. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 86, recursos ordinários interpostos pelo ex-prefeito e pela Prefeitura de Itapira, contra a sentença que julgou irregulares a licitação e o subsequente contrato firmado com o Novarte Comércio de Estruturas Metálicas, para execução de obras de 183 metros de alambrado, cobertura do ponto de táxi, restauração de 2 escadas em conjunto habitacional e restauração de arquibancada em estádio municipal. A municipalidade sequer contraditou os apontamentos realizados pela fiscalização,
abstendo-se de trazer aos autos documentos que comprovassem quanto à obra das escadarias do conjunto habitacional foi de fato realizada ou não, considerando-se a ocorrência de denúncia de que referida obra já estava pronta antes da licitação. Anota, ademais, que impressiona um objeto que englobava a reforma de escadarias do conjunto habitacional, cobertura de ponto de táxi e arquibancada de ginásio, em diferentes locais, tendo concluído a 90% em um único final de semana. A instrução é unânime pelo não provimento. Preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, não houve preocupação dos recorrentes em comprovar o eventual equívoco da fiscalização, sequer em grau recursal. Ao invés de evidências, ainda que mínimas, os recorrentes preferiram manter o debate no campo teórico, repetindo os argumentos que foram superados em sentença e pela instrução que a precedeu. O princípio da presunção de legalidade dos atos estatais não se presta a isentar o administrador de justificar os atos praticados no exercício de suas atribuições públicas. Assim, voto pelo não provimento dos recursos intentados. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 87, recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito Taboão da Serra contra a sentença que julgou ilegais os atos de admissão de 9 assistentes sociais por tempo determinado no exercício de 2010. Preliminar, pressupostos legais, preenchidos pressupostos legais, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, as justificativas apresentadas são genéricas e insuficientes para reverter a decisão proferida. Todos os profissionais foram admitidos de forma precária pelo mesmo período. A regra a ser cumprida pela administração pública é a constante do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal. Meu voto nega provimento. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 88, o recurso ordinário interposto pelo município de Jardinópolis contra a sentença que negou o registro a atos de admissão por tempo determinado a 17 agentes comunitários de saúde, no exercício de 2012, após a realização de processo seletivo. O MPC pelo desprovimento do recurso. O preliminar recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, primeiramente, cabe observar que, em sede de recurso ordinário, foi determinado o registro dos atos de admissão dos agentes comunitários de saúde, levado ao efeito no exercício de 2011 e decorrência desse mesmo processo seletivo. Nota, ademais, que os contratos foram firmados nos mesmos moldes daqueles firmados no exercício anterior. Também não podem ser desprezada a realização do processo seletivo de provas, que é a forma prevista no artigo 9º da Lei 11.350, 2006, e a boa-fé dos servidores admitidos que submeteram as regras do processo seletivo. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, determinando o registro dos atos de admissão e cancelando a multa aplicada ao responsável. O voto que está em discussão, em votação, aprovado. Recurso ordinário interposto, 89. Recurso ordinário interposto pelo prefeito de Caiuá, exercício 2007, pretendendo a reforma da decisão que julgou irregulares as despesas com consumo e controle de combustíveis. Em linhas gerais, aduz o recorrente que assumiu o cargo de prefeito após a cassação do senhor Marco Lino, em 3 de dezembro de 2007, e que a decisão agora recorrida não fez menção alguma de qual teria sido o ato por ele praticado que teria contribuído para os fatos. Alega ainda que, na qualidade de presidente da Câmara, foi ele quem deu entrada no processo investigatório a respeito da matéria tratada nos autos, relacionado ao desvio de combustível, e devido à sua atuação foi possível desvendar todo o ocorrido. Esclareceu ainda que, após sua posse, iniciou-se um controle rigoroso, com a emissão de cupons fiscais, quilometragem, placas de veículos e assinatura dos motoristas. A assessoria técnica jurídica, acompanhada pela chefia, conhece do apelo e no mérito pelo provimento. Em preliminar, recurso em termos dele conheço. Conhecido. No mérito, o apelo comporta provimento em parte. Devem prosperar os argumentos do recorrente, uma vez que não há nenhuma relação entre sua conduta e os atos praticados referentes às despesas com combustível efetuadas. Pelo exposto, meu voto dá provimento parcial ao pedido para exclusivamente excluir a pena de multa imposta ao recorrente, mantendo-se inalterada a sentença recorrida em seus demais termos. Voto que está em discussão. Senhor presidente, ele não tem nada a ver com... Então, por que não retira o nome dele? Porque se ele não tem nada a ver, só tirar a multa, ele está condenado igual, porque são dois aqui, né? Eu entendo o voto de Vossa Excelência. Se ele nada tem a ver... Inclusive, foi ele que deu início à investigação para apurar os fatos. Mas eu estou indo pelo voto de Vossa Excelência. Ele disse que ele nada tem a ver com os fatos. Então, não é para retirar a multa, é para retirar a condenação e a multa. A condenação
Dele. Isso. E mantida a decisão quanto aos demais. Não sei se tá exatamente isso, mas me parece. Inclusive foi ele que Conselheiro Beraldo, que é mais... Eu concordo. Depois eu acho exatamente de um isso. descanso merecido. Não merecia algumas coisas do descanso, mas um descanso merecido. Não, eu concordo. Eu acho Acolho. que é justo, né, já que ele não fez parte do ato, pelo contrário, né, que o nome dele seja retirado. Correto. Acolho a proposta. Então, aprovado com esta recomendação. Em discussão, em votação, aprovado. Esgotada a pauta, concedo a palavra a quem dela queira fazer uso. Havendo consulto o Dr. João Paulo Giordano Fontes sobre eventual interesse recursal em qualquer dos processos apreciados. Não há interesse, senhor presidente. Não havendo interesse, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão.